Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, estratégia e governança. Olá, pessoal! Hoje, então, a gente vai dar início à semana 6 da disciplina Estratégia e Governança. A gente vai, então, passar a tratar de governança de dados nessa aula e nas duas aulas seguintes. A professora Bruna Avelhan é vista dos joelhos para cima, usa camiseta e calça pretas. Ela está em um ambiente de fundo cinza com triângulos brancos. Na tela, surge um slide com letreiro branco sobre fundo cinza escuro. Governança de dados. E, em preto, aula 13, Estratégia e Governança. À direita, uma fotografia. Alguém mexe em um celular que exibe um gráfico de colunas. A governança de dados, ela compõe a governança de TI. Tá? Então, a gente tem aquela preocupação que a gente veio vendo nas aulas anteriores a respeito da governança corporativa, da governança de TI. Aí a gente tratou na semana anterior do gerenciamento dos serviços da TI associado, então, a agregar valor ao serviço, a entender o ciclo do serviço, né? E aqui o ciclo de vida do serviço, e aqui então a gente vai tratar um pouco mais detidamente a respeito de governança de dados. Esse é um tema que tem ganhado cada vez mais relevância dentro do contexto da gestão da tecnologia da informação de forma geral, e a gente vai iniciar então tratando das leis de proteção de dados. Bom, a governança de dados, ela é ampla e plural, ela é bastante complexa, e ela passa, então, pela busca de maturidade da empresa na gerência desses recursos, melhoria na valoração e produção dos dados, monitoração de seu uso, além de aspectos críticos de segurança, privacidade, ética e aderência às regras de compliance associadas a ele. Em novo slide, há 3 fotos de formato circular dispostas lado a lado. Em todas elas, pessoas estão reunidas a uma mesa sobre a qual há computadores e outros dispositivos eletrônicos. Como dá para perceber, né, pela definição, isso é bastante complexo, bastante amplo, envolve bastante coisa e é bastante importante, né? Quando a gente está falando de segurança, de privacidade, de ética, de compliance, né? Compliance é você ter mecanismos de fazer com que regras e regulamentos sejam externos, que a empresa é obrigada a cumprir, sejam internos, que ela é obrigada, que é importante que ela cumpra, que isso aconteça. Slide de fundo azul com uma animação. Ao centro, o tópico Compliance. É ter mecanismos para fazer com que regras e regulamentos externos ou internos sejam cumpridos. Ao redor, uma construção de arquitetura grega, um pergaminho e engrenagens que giram, nos quais há figuras dentro, como um martelo, um símbolo de atenção e uma esfera que flutua sobre a mão de alguém. Então, é conformidade. Compliance é conformidade com o que foi acordado, com o que foi definido anteriormente ou que é obrigatório de ser feito. Como processo organizacional, a governança de dados, então, ela vai buscar estabelecer políticas, padrões, processos, procedimentos, que são os P's da governança de dados. No slide, os 4 tópicos, políticas, processos, padrões e procedimentos, estão inseridos em 4 peças de quebra-cabeça coloridas, que se unem e formam um quadrado. Para quem já acompanhou as aulas anteriores, não é algo absolutamente novo do que a gente tem visto, né? Então, com os modelos COBIT e o ITIL, com as noções de governança de TI, subprocessos da TI, a gente já tem uma noção da necessidade, né? Quando a gente fala de gestão, passa por todos esses aspectos. Além disso, diretrizes corporativas, né? Que tem muito a ver com a necessidade de compliance, legislando sobre os dados e atribuindo papéis específicos para se tratar esses elementos, com responsabilidade e accountability, né, que seria então a responsabilidade objetiva e direta, porque é importante a gente saber, né, que quando um dado é transferido, um dado pessoal é transferido para uma empresa, é preciso que haja um critério e um controle em quem tem direito a acessar esse tipo de dados e também se acontece alguma coisa com relação ao uso indevido desse dado ou mesmo de uma pessoa que tenha a autorização para
acessá-lo, mas usa de forma errada, né, passa pela necessidade da gente entender quem são os responsáveis e punir ou, enfim, conseguir chegar na origem para ter, então, a responsabilidade objetiva e direta. Mais uma vez, dá para perceber que é um tema bastante importante, bastante complexo e bastante relevante, né? Nessa disciplina, para essa temática, a ênfase vai ser na abordagem sobre o regramento legal existente e questões éticas. A gente vai tratar, então, sobre o regramento legal nessa aula e na aula seguinte, questões éticas, e depois a gente passa ainda para a semana seguinte por uma questão mais de entendimento de aspectos mais técnicos a respeito da governança de dados. Bom, para iniciar, é importante saber que legislações são essas de proteção de dados. Em novo slide, uma animação com a bandeira da União Europeia. Tem fundo azul e 12 estrelas amarelas dispostas em um círculo centralizado e que se movem em sentido horário. Sobre a bandeira, surge um retângulo branco com 2 tópicos que serão lidos pela docente. Né? A primeira lei nessa temática foi a lei europeia, a GDPR, tá? Então, General Data Protection Regulation, que entrou em vigor em 2018. Né? Então, ela é relativamente nova. A lei brasileira, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor em 2020, também ainda mais nova. Né? É importante dizer que a LGPD foi bastante inspirada, né, na GDPR, na lei europeia, então a gente vai tratar de uma maneira única elas duas, porque elas são bastante similares. Na tela, vídeos de pessoas que navegam na internet. Cada vez mais a gente fornece dados às empresas sobre o nosso comportamento, padrões de consumo e afins, né? Com isso, maior se torna a necessidade de gestão de dados, da gente ter algum tipo de controle e organização dos dados de clientes e consumidores. Slide com uma animação. Um homem à esquerda segura um smartphone do qual partem documentos de identificação, print de uma tela de e-mail e cartões bancários, que se movem em direção a um prédio de muitos andares à direita. E maior, então, passa a ser a responsabilidade das empresas para gerir esses dados, porque cada vez mais a gente cede muitos dados, muitas informações a respeito de nós mesmos para as empresas, e é preciso ter uma responsabilidade e uma atitude de fazer uma boa gestão a respeito dessas informações, e considerando ainda que cada vez mais a informação passa a ser um ativo muito importante para as empresas para desenvolvimento de novas estratégias, ampliação de negócios ou de nichos de mercado, né? Em um vídeo, um gráfico de fundo preto onde uma linha tracejada oscila entre valores positivos e negativos. Então, é bastante importante, tanto do ponto de vista de responsabilização e regulamentação, que é o que a gente vai tratar aqui, mas também saber fazer bom uso para inteligência de negócios, para estratégias de negócios, que pode ser bastante proveitoso. Mas voltando, né, à questão regulatória, os governos, à medida que foram percebendo o aumento da relevância desse tema, né, dos dados pessoais que são fornecidos para as empresas via sistema de informação, via internet ou algo nesse sentido, começou a perceber o impacto, né, que tem a ausência ou a quase completa gestão dos dados por parte das empresas, ou falta de políticas de segurança, né, e ações para garantir a segurança, evitar vazamentos, hackeamentos, enfim, né? Ao redor da professora surgem 2 imagens de telas de computadores com dados e códigos, e uma terceira imagem na qual alguém digita em um teclado. Então, questões como o impacto nos vazamentos de dados na vida das pessoas, usos inapropriados de dados que foram fornecidos para outro fim. Então, tudo isso fez o regulador, fez os governos entenderem que havia a necessidade de ter alguma regulação para isso. Slide com o tópico: Objetivo das leis de proteção de dados, e a foto de um notebook, um tablet e um celular envoltos por uma corrente com cadeado. Então,
qual foi o objetivo das duas leis, tá? O objetivo, então, é proteger o chamado dado pessoal e os chamados dados sensíveis, né? O dado pessoal é nome, RG, CPF, né, que a gente já está acostumado, e os dados sensíveis seriam dados associados a informações que precisam de algum critério, né, que as pessoas, para acessar essa informação, há necessidade de alguma justificativa, né? Então, exemplos como raça, religião, sexualidade, história criminal, que então são esses dados pessoais e dados sensíveis. O escopo, então, para onde vale, né, essas legislações? Em novo slide, um mapa-mundi com a maioria dos países em tons terrosos. O Brasil e a União Europeia estão estampados com as próprias bandeiras. Do Brasil partem pequenas impressoras que movem-se em direção a outros países. Então, vale para as empresas que estão localizadas na União Europeia, no caso da GDPR, ou no Brasil, no caso da LGPD, e que processam dados de cidadãos que estejam lá, que se encontrem lá. Não necessariamente precisam ser naturais de lá ou ter cidadania, mas que estão lá, estão naquele território. Ou também empresas que estejam fora da União Europeia, mas que tenham, ou do Brasil, mas que tenham representação naquele espaço geográfico e também processam dados de pessoas que estão naquela comunidade, seja no Brasil, seja na União Europeia. Com relação aos titulares de dados, né, ou seja, quem são os donos dos dados, né, é importante observar que nas duas regulações ela se aplica a pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas, a gente não está falando de pessoas jurídicas, de empresas ou organizações, independentemente de nacionalidade, cidadania, domicílio ou residência, como eu já havia comentado. Aqui a gente tem uma figura que tenta, então, trazer todos os papéis importantes ou todos os agentes que são criados para que haja algum tipo de regulação nessa questão de dados, tá? À direita da docente, o título: Papéis importantes, e uma imagem que contém 3 partes. No topo, um pictograma de 3 pessoas lado a lado é seguido da figura de um prédio. Ao centro, dentro de uma elipse, os mapas da União Europeia e do Brasil estampados com as próprias bandeiras. Abaixo, um pictograma de 3 pessoas, sendo uma à frente e as outras 2 atrás, seguido da figura do prédio. Então, para começar, vamos lá para cima, né? A gente tem, no caso da LGPD, o responsável do dado, então é aquele que deseja e vai se utilizar daquele dado, tá? Ou o controlador, no caso da GDPR, então é o responsável pelo planejamento e uso dos dados. Depois, lá embaixo, tá? Na parte de baixo, a gente tem, para a LGPD, o operador, ou para a GDPR, o processador dos dados. Então, ele vai processar os dados por contrato. Seria, então, uma empresa responsável pela operação, tá? Que vai, então, coletar e transformar aquele dado, entregar aquele dado para o responsável, para o controlador. Pode acontecer do controlador e do processador serem a mesma empresa, mas cada vez mais a gente tem uma política das empresas de contratar muitos serviços associados especializados nesse tipo de atividade, né? Então, ele processa os dados por contrato em nome do controlador, né? E pode ter um representante legal na União Europeia ou no Brasil. É importante dizer que esse contrato, nas duas legislações, na GDPR ou na LGPD, ele é necessário que haja claramente as responsabilidades de parte a parte e também o entendimento da legislação, das duas legislações, é de que há uma corresponsabilidade na gestão do dado, porque embora quem processe o dado possa ter por exemplo, algum problema técnico, hackeamento, vazamento, mas ele processou o dado em nome de outra empresa, né? O usuário não está interessado em saber quem é o processador ou operador. Quando ele forneceu os dados, ele forneceu para o controlador ou para o responsável, né? Ao lado da professora ressurge o título anterior, Papéis Importantes,
e a elipse com os mapas da União Europeia e do Brasil estampados com as próprias bandeiras. À direita do círculo está a figura de um crachá. Então, no caso dos cidadãos, né, no caso da GDPR, os dados pessoais, então é o dado de um cidadão natural, coletado na União Europeia, e no caso da LGPD no Brasil, independentemente da nacionalidade, cidadania, domicílio ou residência. No caso da LGPD, é um dado de cidadão natural coletado no território brasileiro, independente de nacionalidade, cidadania, domicílio ou residência, ou seja, é a mesma coisa, né? O mesmo entendimento. Bom, então agora é importante entender quais são os papéis ou quais são os agentes que são criados com essas legislações, né? Seja a europeia, seja a brasileira. Abaixo de papéis importantes, surge uma imagem com duas partes. No topo, um pictograma de 3 pessoas lado a lado é seguido da figura de um prédio. Depois, dentro de uma elipse, os mapas da União Europeia e do Brasil estampados com as próprias bandeiras. Então, como a gente pode ver ali na figura, a gente tem alguns papéis ali que são importantes da gente entender. A gente tem, no caso da GDPR, o controlador e, no caso da LGPD, o responsável pelo dado. Abaixo de papéis importantes, surge uma imagem que contém 2 partes. No topo, dentro de uma elipse, os mapas da União Europeia e do Brasil estampados com as próprias bandeiras. Na sequência, um pictograma de 3 pessoas, sendo uma à frente e as outras 2 atrás, à esquerda da figura de um prédio. Esse agente é aquele que pretende usar o dado, então que precisa, de alguma maneira, obter esse dado. Então, é a empresa que vai usar que vai ser o fim, né? O uso desse dado vai ser o fim para aquela empresa e é o responsável, então, pelo planejamento e uso dos dados. Uma vez que ele deseja aquele dado, que quando a pessoa vai lá ceder o dado, ela está olhando, né? Ela está entendendo que ela vai ceder para aquela empresa, esse controlador ou esse responsável, essa empresa que está lá, ela é responsável por planejar o uso dos dados, né? Então, eu estou coletando por alguma finalidade e é preciso, então, que haja uma gestão e um planejamento a respeito como que esse dado vai ser tratado depois de coletado. A gente, então, tem a figura do processador ou do operador de dados. Nessa situação, né, os nomes são diferentes, mas o que se faz é a mesma coisa, né? É o agente responsável pelo processamento dos dados, ou seja, pela questão operacional de coletar, né, e fazer o processamento por meio de diversas técnicas. Esse controlador, esse processador ou operador, normalmente ele é contratado da empresa que é a responsável, né, para fazer esse tipo de serviço. Pode ser que o controlador ou o operador sejam a mesma empresa, né? Mas também tem sido muito frequente que as empresas terceirizem, né, essa parte de coleta de dados, operacional de coleta de dados para outra empresa. Então, no caso das 2 legislações, há uma necessidade de um contrato entre as partes, né? Em uma cena de fundo desfocado, 2 pessoas dão um aperto de mãos. Ao redor, os colegas aplaudem. Entre quem é o controlador ou responsável e o processador ou o operador. E também há a possibilidade de haver um representante legal, seja no Brasil, seja na União Europeia, que represente esse controlador ou esse responsável. Se a gente for, então, entender o que é o dado, né, que a gente está querendo controlar, no caso da GDPR, é um dado de um cidadão natural, coletado na União Europeia, independentemente da nacionalidade, cidadania, domicílio ou residência, e no caso da LGPD, é um dado de cidadão natural,
coletado no território brasileiro, independente de nacionalidade, cidadania, domicílio ou residência. Ou seja, a gente está falando, há o mesmo entendimento na legislação europeia e na legislação brasileira. E, finalizando a figura, né, a gente tem a autoridade de supervisão de dados, no caso da GDPR, que a gente vai ter, são vários países na União Europeia, então cada país tem uma autoridade de supervisão, então a França vai ter um, Portugal vai ter um, a Espanha vai ter outro, né? Na tela, à direita da docente, está o título Papéis Importantes e a ilustração de um olho aberto sobre o pictograma de 3 supervisores lado a lado. Na sequência, as bandeiras da União Europeia e do Brasil inseridas na elipse. Então, há necessidade da criação. Obviamente, aí a obrigatoriedade é do governo de criar, né, dos governos de criarem essa autoridade de supervisão. E no caso da LGPD, é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela já está em operação neste momento e já, inclusive, começou a multar empresas que estavam em desacordo com a legislação. Essa foi uma legislação, no caso do Brasil, que demorou bastante a entrar, até pela questão da pandemia. Ela entrou sem ter em vigor, sem ter a Agência Nacional criada, né? Mas hoje em dia ela já existe e já começou a operar. A gente tem também o representante, que não está separado ali aí na figura, que é uma espécie de proxy ou de um representante, tá? Dos processadores ou controladores que não estão ou no Brasil ou na União Europeia e respondem pelos processadores e controladores perante as autoridades de supervisão. Abaixo de papéis importantes, surge uma imagem que contém 3 partes e reúne todas as referências anteriores. No topo, o pictograma de 3 pessoas lado a lado é seguido da figura de um prédio. Ao centro, a ilustração do olho aberto sobre o pictograma dos 3 supervisores. Os mapas da União Europeia e do Brasil dentro de uma elipse e um crachá. Por último, o pictograma de 3 pessoas, sendo uma à frente e as outras 2 atrás, à esquerda da figura de um prédio. A ideia aqui é que, mesmo que essa empresa não tenha sede no Brasil ou na União Europeia, pelo fato dela usar dados, né, e coletar dados de pessoas que estão no Brasil ou de pessoas que estão na União Europeia, ela precisa ter um representante para que a ANPD ou a autoridade de supervisão de cada um dos países, no caso da União Europeia, consiga conversar com esse representante em nome da empresa. Então, com isso, a gente consegue entender quais são as figuras, os agentes, os papéis importantes que existem nessa nova legislação, as responsabilidades que cada um deles tem. Agora, então, a gente vai entender quais são os direitos que essa legislação garante para a gente. Primeiro é o direito ao consentimento. Foto. Várias pessoas de perfil sentadas lado a lado. Todos têm uma ficha em mãos com dados pessoais e uma foto 3x4. Né? Então, você precisa, sabe aquele termos e condições, estou ciente, né? É isso. Então, a pessoa precisa saber que ela está cedendo dados e ela precisa autorizar isso, né? Então, é direito ao consentimento ou autorização concedida pelos titulares dos dados. Deverá ser feito explicitamente em termos claros, inteligíveis e sem juridiquês. Esse é um grande desafio, né, na prática, mas a ideia é que seja compreensível para alguém que não tenha domínio do direito, tá? Direito ao acesso, direito a acessar essa informação, porque essa informação foi você que cedeu e ela é sua, né? O direito à portabilidade é o direito àquela pessoa de mover o dado de uma empresa para outra. Por exemplo, a gente pode fazer hoje em dia a portabilidade dos dados ou do histórico bancário de um banco para outro banco, né? Tá completamente em acordo o direito à portabilidade que é garantido pela LGPD. Slide com uma animação em 3D. Sobre fundo azul, há 4 prédios conectados por linhas pontilhadas a 6 hexágonos ao redor, que giram em sentido horário. Dentro de cada hexágono há uma figura representativa.
um símbolo de Wi-Fi, um raio, uma gota, um escudo, uma chave inglesa e 3 linhas ondulares. E o direito à privacidade por projeto. Aí, nesse caso, o que a gente está falando é de que a empresa tenha uma construção da governança de dados pensando desde o início, desde quando ele foi construído, esse sistema que vai coletar essa informação, para garantir a privacidade dos dados dos usuários. Como a gente, então, faz, né, com que a gente tenha uma boa governança de dados? Novo slide com o título: Os principais passos de uma abordagem de GD para atendimento às legislações, e o tópico 1. Levantar e analisar os processos de negócios que tratam dos dados pessoais. Os dados envolvidos são os dados que permitem identificação direta, indireta ou de alta sensibilidade dos proprietários de dados, DPIs, sejam clientes, funcionários, parceiros, etc. Então, os principais passos de uma abordagem de governança de dados para atendimento a essas legislações, num primeiro momento, é levantar e analisar os processos de negócio que tratam de dados pessoais, que usam dados pessoais, entender os dados envolvidos, né, que podem permitir a identificação direta dessa pessoa ou indireta, né, então, associando informações, ou de alta sensibilidade dos proprietários de dados, sejam clientes, funcionários ou parceiros. Né? A gente fala muito de cliente, mas a gente também cede dados enquanto enquanto a gente é funcionário, ou também parceiros de alguma empresa. Identificar e catalogar no glossário de negócios os dados DPIs com detalhamento de ciclo de vida envolvendo processos, dados, tipos de processamentos, criação, modificação, eliminação, regras de retenção, áreas e SME, Subject Matter Experts, especialistas no assunto, envolvidos, criticidades, sensibilidades, etc. Identificar o segundo ponto é identificar e catalogar no glossário de negócios. Então, a gente vai ter uma noção um pouco melhor nas aulas seguintes a respeito disso, mas há uma necessidade, então, de ter um certo dicionário, digamos assim, né, de negócios de dados que vão ser necessários e que podem ser, né, dados pessoais e sensíveis, com detalhamentos de ciclo de vida desses dados, envolvendo os processos pelos quais eles passam, quais são esses dados, os tipos de processamento pelos quais eles passaram, criação, modificação e eliminação desses dados, né? Regras de retenção, né, de você manter o dado, às vezes há alguma necessidade, áreas e especialistas no assunto que vão tratar, né? Porque este é um assunto que, embora não seja exatamente novo, a importância, a relevância dele é recente, tá? Então, criticidades, entender quais são as criticidades, as sensibilidades nas informações que você precisa coletar. Tudo isso precisa ser considerado para a gente fazer uma boa gestão de dados, tá? Um bom início, tá? Para a gente começar a entender em que pé que a empresa está, né? O que a gente precisa fazer é usar a ferramenta 5W2H. No último slide está a sigla 5W2H, seguida de um ponto de interrogação vermelho que gira. À direita surge o conceito da sigla, que será lido pela professora. 5W e 2H vem do inglês, mas então é o que, por quê, quando, onde, quem, como e quanto custará fazer essa governança de dados, tá? Bom, pessoal, com isso a gente finaliza a aula de hoje, né, que tratou da questão das regulações no tema de governança de dados. Na próxima videoaula a gente vai continuar tratando do mesmo tema, mas enfatizando questões éticas, mas por hoje então é só. Obrigado e nos vemos então até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Telles.
Audiodescrição: Núcleo de Acessibilidade Freitas. Roteiro: Elisa Amaral. Revisão: Cláudia Guarnieri. Consultoria: Lara Souto. Gravação: Leandro Ribeiro. Narração: Valéria Grilo.